Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em suas redes sociais. E agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Peço também do fundo do meu coração que vocês ativem as notificações do canal ali, ó, tocando o sininho, para receber em primeira mão o meu conteúdo assim que ele chegar no YouTube. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam muito nessa louca aventura que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. E agora vem a parte que eu mais gosto, que é mandar beijos, milhões de beijos para vocês, meus inscritos. Pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho. Beijos para vocês. Aproveitando, peço para vocês dar um pulo lá na página do canal Angel Black Contos de Terror lá no Facebook. E você mesmo que tem um conto que você escreveu ou um relato de algo que você viveu ou ouviu de alguém que passou por essa experiência, manda lá para o e-mail do canal que eu estarei aqui compartilhando com todo mundo no canal. E o e-mail é sonjavermelha@gmail.com. Agora vamos parar de encher linguiça, né? E vamos à história de hoje. História, conto ou relato. Vocês decidem se acreditam ou não. Mas Angel Black aqui acredita, pois o sobrenatural existe e pode estar onde menos esperamos. A história de hoje é Bruxas e Lobisomens, no México. Olá, Angel. Me chamo Maria do Socorro. Tenho hoje 55 anos e há mais de 40 moro no Brasil. E o relato que hoje venho compartilhar com vocês, seus inscritos, ouvi da boca da minha bisavó Guadalupe. Segundo ela, isso aconteceu quando os pais dela tomavam conta de uma enorme fazenda de plantação de agave azul em uma região montanhosa lá no México. Na época, ela era uma jovem de 15 anos de idade e trabalhava de babá dos filhos pequenos dos donos da fazenda, ou seja, dos patrões do seu pai. Lá, na casa grande, ela ouvia muitas histórias sobre o que vinha acontecendo ali pelos povoados daquela região. Pelo que ela ouvia, ali já faziam vários anos que estavam havendo desaparecimentos de crianças pequenas e por esse motivo ninguém deixava as crianças menores de 7 anos sozinhas, mas de jeito nenhum. E mesmo assim, com todos esses cuidados que tinham, vez ou outra uma criança sumia. E a coisa só estava piorando com o tempo. Até que um dia a patroa chegou em casa chorando muito, pois a irmã caçula dela, que fazia pouco mais de um ano que tinha se casado e já estava no final da gestação, foi encontrada morta. Mas o bebê tinha sido arrancado de dentro da barriga dela. Não se sabia se ela ainda estava viva quando isso ocorreu e quem ou o que fez isso. Não deixou nem rastro, simplesmente desapareceu.
O povo começou a suspeitar que aquelas coisas horríveis que estavam acontecendo estavam sendo feitas por algo sobrenatural, algo que não fazia parte desse mundo. E não passou muito tempo, os pais da minha bisa também passaram por uma experiência dessa. Perderam um filho. Um menino de 4 anos de idade, o pequeno Pablo, que estava brincando dentro de casa com suas irmãs e seus irmãos, enquanto a mãe lavava as roupas no fundo do quintal. Quando ela entrou na casa, as crianças estavam todas adormecidas, assim como todos os animais da casa, gatos, cachorros, até os pássaros do pai da minha bisa estavam dormindo em suas gaiolas. Depois dessas tragédias tão próximas, uma da outra, o dono da fazenda foi atrás de um padre que muitas pessoas diziam que tinha sido banido injustamente da igreja por fazer exorcismos sem a permissão do Santo Bispo. E, por ele também ser sensitivo, muitos dos fiéis e sacerdotes não confiavam mais nele. Depois do dono da fazenda explicar para o padre tudo o que estava acontecendo, ele aceitou ir ver os locais onde as coisas aconteceram. Primeiro, ele foi até o local onde a irmã da esposa do patrão foi encontrada morta com o ventre vazio. Aí depois, foi para a casa dos pais de minha bisa, onde o pequeno Pablo tinha desaparecido. Depois de olhar esses 2 lugares, o padre então disse que já fazia uns 15 anos que ele estava pesquisando esses fatos naquela região e que ele não tinha mais nenhuma sombra de dúvida que todos aqueles desaparecimentos de crianças só podia ser obra de bruxa, pois outros seres sobrenaturais deixavam rastros e já as bruxas eram mais sagazes, segundo ele. E essa bruxa em especial ia ser muito difícil de se pegar, pois aquele padre mesmo estava tentando há mais de 15 anos, mas ele nem sequer imaginava quem poderia ser. Naquele mesmo dia, depois de visitar os locais descritos, o dono da fazenda convidou o padre para ir jantar na casa grande e dormir por lá, pois já estava ficando tarde para ele voltar para o seu povoado. O padre aceitou de bom grado, pois, segundo ele, estava muito cansado das andanças daquele dia. Assim que o padre chegou na casa com o patrão, a patroa foi servir-lhes uma dose de tequila antes do jantar. E assim que o padre olhou para ela, ele a felicitou, pois percebeu que ela estava grávida. Os patrões ficaram felizes por descobrirem a gravidez, mas ao mesmo tempo entraram em pânico, pois o ser que estava roubando crianças estava ali rondando a fazenda. O patrão fez aquele padre prometer que ficaria com eles na fazenda quando chegassem os últimos meses de gestação de sua esposa, pois ele estava muito temeroso de acontecer com ela o mesmo que aconteceu com a irmã. 5 meses se passaram e mais uma criança desapareceu de maneira estranha no povoado ali perto. E mais uma vez ninguém conseguiu fazer nada, nem chegar perto do ser que tinha feito. Quando a notícia do ocorrido chegou na fazenda, a esposa do patrão já estava no 6º mês de gestação.
Ela então teve um ataque de pânico e quase perdeu o bebê. Dona Gertrudes, que trabalhava na cozinha da fazenda há muito tempo já, disse ao patrão que tinha uma irmã que morava um pouco longe dali, a mais de um dia e meio de viagem. Mas seria bom que o patrão tivesse alguém como ela para ficar com a patroa até que o bebê nascesse, pois a irmã dela era uma parteira de mão cheia e a mulher do patrão poderia dar à luz a qualquer momento, podendo ser perigoso por estar faltando muito tempo para chegar a hora do bebê nascer. No outro dia, o patrão e mais 3 peões saíram bem de madrugada para buscar a irmã de Dona Gertrudes. Aí, minha bisa e a cozinheira revezava, cuidando da patroa. Na noite que o patrão passou fora, minha bisa e as crianças dormiram no quarto com ela. No dia seguinte, antes do almoço, o patrão chegou com Dona Alma e seu filho Miguel, um jovem de 17 anos. Dona Alma logo foi cuidar da patroa e Miguel ia cuidar dos cavalos da fazenda e dos outros animais que ficavam perto da casa grande. Mais um mês se passou e a esposa do fazendeiro já tinha entrado no 7º mês de gravidez. E com os cuidados de Dona Alma, tudo estava bem com ela. Mas como já estava combinado com o padre, o patrão foi buscar ele para ficar na fazenda os últimos meses de gravidez de sua esposa. Assim que o padre chegou, ele olhou para o patrão e disse que não tinha gostado nada de Dona Alma e que se o patrão quisesse mesmo ter o filho dele com vida, que mandasse aquela mulher embora, pois ele estava sentindo um mal naquela mulher. Ele tinha certeza, aliás, quase certeza, que se tratava de uma bruxa. O homem, então, ficou confuso e argumentou com o padre que desde que Dona Alma tinha chegado, a esposa dele tinha melhorado muito e que estava muito bem. O padre olhou para o patrão da minha bisa com um tipo de desdém e apenas lhe disse: "Depois não diga que eu não te avisei." Dona Alma também não gostou do padre, ainda mais quando o patrão disse a ela que não precisava mais dela cuidando da mulher dele, mas que por consideração à irmã dela, Dona Gertrudes, e por ela não ter feito nada de errado, ter sido uma boa pessoa, ela poderia ficar morando em uma casinha ali na fazenda e ajudar os pais da minha bisa a cuidar das plantações de agave azul. Dona Alma, antes de sair, pegou um cordão com um patuá e entregou à minha bisa e disse para ela não tirar do pescoço por nada no mundo. E também para que ela não tirasse os olhos da patroa, pois ela estava com uma má impressão. E deixou também um patuá igual com seu filho Miguel, que ele amarrou com vários nós em seu pulso. Segundo minha bisa, aquela mesma noite, ela acordou com gritos desesperados da patroa. Ela olhou ao redor e viu que as crianças dormiam profundamente. Ela então olhou pela janela e os 2 peões que guardavam a entrada da casa também dormiam no chão ali. Ela então gritou para eles, mas eles não se mexiam. Ela então correu para o quarto da patroa. Quando chegou, ela viu a pobre mulher nua, amarrada na cama aos berros. O padre estava com um punhal estranho na mão e estava em cima dela. E, estranhamente, o patrão estava dormindo profundamente ao lado deles e não via nada acontecer. Instintivamente, minha bisa Lupe
pegou um castiçal de ferro e deu na cabeça daquele padre, que caiu no chão. Mas tão rápido quanto ele caiu, ele também se levantou. E segundo a minha bisa me contou, aquele padre tinha agora os olhos vermelhos como sangue e começou a ir em direção a ela e dizia: "Dorme, menina, dorme, menina." Aí, vendo ele que ela não dormia, ele começou a correr atrás dela, dizendo que ela ia se arrepender de ter achado um jeito de não cair no encanto dele. Falando isso, ele arrancou um amuleto que ele tinha no pescoço, parecido com um pentagrama, e jogou no chão. Logo, ele começou a urrar, a grunhir e a rolar no chão. Ela então começou a gritar por socorro, mas era em vão. Todos estavam dormindo profundamente naquela casa. Ela viu então que o padre estava mudando de forma. Ela conseguia ouvir seus ossos quebrando. Ela então começou a correr desesperada, tentando salvar a sua vida. Enquanto ela tentava abrir as portas da cozinha, ela ouviu uma respiração ofegante se aproximando atrás dela. Quando ela se virou, viu um enorme cão negro de olhos vermelhos e pelo ralo. Era o bicho mais feio e fedorento que ela já tinha visto em toda a sua vida. Ela então conseguiu com muito esforço abrir a porta e correr. E o bicho foi atrás dela. E assim que o bicho saiu da casa, outro ser quase igual a ele apareceu e se atracou com ele. Só que a outra fera era menor e de olhos amarelos. E em menos de 5 minutos, a besta de olhos vermelhos arrancou a cabeça da de olhos amarelos, que logo caiu no chão sem vida. Sem vida e sem a cabeça. Minha bisa correu e se escondeu embaixo de uma charrete. E o bicho, a besta fera dos infernos, a encurralou. Logo, ela ouviu um uivo muito alto e forte. O bicho a ignorou e se virou. E era outro cão enorme de olhos amarelos que eu espreitava. E esse era marrom, meio dourado, avermelhado. Ela não sabia explicar. Estava muito escuro. Enquanto os dois bichos lutavam ferozmente entre si, minha bisa viu o corpo da cozinheira Gertrudes nu e sem a cabeça no chão, ali perto de onde ela estava. Nessa hora, os dois peões que estavam dormindo profundamente na porta da casa também acordaram e correram se esconder embaixo da charrete junto com a minha bisavó. O monstro negro de olhos vermelhos já estava prestes a matar o de olhos amarelos, quando a Dona Alma apareceu do nada, rezando para São Cristóvão. E conforme ela rezava, o lobo de olhos amarelos parecia ficar maior e mais forte, e o fedorento de olhos vermelhos mais fraco. Então, com uma feroz mordida no pescoço, o lobo marrom de olhos amarelos deu cabo naquele cão do inferno de olhos vermelhos. Aí, depois, ele foi mancando e choramingando, mata adentro. Minha bisa podia jurar que o bicho tinha um patuá igualzinho dela, amarrado em uma das patas dianteiras. Naquela mesma madrugada, a patroa deu à luz a um menino que, apesar de nascer muito pequeno e fora de tempo, apenas de 7 meses, nasceu saudável, totalmente saudável. Dona Alma auxiliou no parto e cuidou da mãe da criança.
Todos ali choraram muito a morte de Dona Gertrudes, a cozinheira, que provou sua lealdade dando a própria vida para salvar a patroa e minha bisavó daquele falso padre, que além de um bruxo maldito, era um cane do inferno. Minha bisa tinha certeza que o jovem Miguel era o lobisomem que salvou a vida dela. Ela só achava estranho que os animais da fazenda não tinham medo dele, já que fala-se muito que os animais morrem de medo de lobisomem, mesmo quando estão em sua forma humana. Minha bisa morreu um mês depois de me contar essa história. Hoje, creio que ela está no céu, junto com meu biso Miguel. Obrigado por contar minha história, Angel, ou seja, a história de minha querida bisavó. Meus aterrorizados, deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje, pois a opinião de vocês é muito importante para mim. Quanto a mim, eu achei uma história bem interessante, né? E também surpreendente, né? Porque o padre que todos achavam que estava lá para ajudar era o verdadeiro monstro e jogava a culpa nas bruxas, né? Ai, que raiva! E quero agradecer a todos vocês por estarem ajudando no crescimento do canal e pedir aquela força, aquele apoio para vocês que continuem compartilhando para o canal crescer cada vez mais. E eu, em contrapartida, continuarei me esforçando para trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá bom, meus amores? E já vou agradecendo aqui, deixando milhões de beijos para vocês. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos.